Oi gente, hoje eu tô gravando esse vídeo num estilo Breaking News, mais solto, meio doido, sem segunda câmera, porque os protestos conclamados pelo presidente da República para ameaçar as instituições do país estão rolando agorinha mesmo e eu quis fazer um vídeo mais quente. São manifestações antidemocráticas porque é assim que a gente chama a manifestação que pede o fechamento do Congresso e do STF, ok? Tem gente no Twitter que está com dúvida do porquê que a gente está chamando a manifestação de antidemocrática, então eu tô aqui esclarecendo. É por isso, tá bom? Aqui no canal a gente chama as coisas pelo nome que elas têm. Nos próximos dias eu volto com uma análise mais detida, mas hoje eu quero passar para vocês as minhas primeiras impressões e antes de começar eu gostaria de prestar a minha homenagem aos agentes da segurança pública que cumpriram o seu dever nas manifestações, que se submeteram às regras que vigoram na nossa democracia e têm sido constantemente prejudicados por alguns colegas irresponsáveis que aderem ao golpismo do presidente. A vocês que se colocam em risco pela nossa proteção e pela proteção das instituições da República ao cumprir o seu dever, o meu muito obrigada. Vocês devem ter visto umas fotos com bastante gente de camiseta da CBF, pode ter dado uma assustada em algumas pessoas, mas eu acho importante lembrar que os atos foram concentrados em algumas capitais, exatamente para gerar a ilusão de um tamanho maior. O Bolsonaro sabe que o que importa é a foto, aquela foto aérea, de um ar, de camisetas de futebol, e por isso que vários ônibus foram fretados para levar manifestantes para esses locais de concentração. Aliás, será que o Alexandre de Moraes já sabe quem pagou a viagem dessa galera? Não. Uma coisa para pensar, né? Se os protestos fossem descentralizados, eles seriam de qual tamanho? Vocês já pensaram? No Rio de Janeiro, o protesto foi na praia de Copacabana, um cartão postal bem conhecido e muito mais fácil de parecer lotado do que o centro da cidade, por exemplo, onde as manifestações políticas geralmente acontecem lá na cidade. Para foto, pessoal, importa inclusive o cenário. Vale lembrar que toda a organização desse protesto foi feita com muito dinheiro, muita organização e bastante antecedência. Ou seja, o que a gente viu hoje é o que eles têm, é o máximo que eles conseguem fazer. É pouca gente? Não é pouca gente. Até porque, se fossem 10 pessoas na rua para defender fechamento do Congresso e do STF, já seria um problema. Foram milhares. É grave e a gente precisa se preocupar. Mas a gente não pode esquecer que mais de 115 milhões de eleitores votaram no segundo turno de 2018. Então vocês pensem aí nas devidas proporções. No meio dessa confusão, eu quero lembrar a vocês, é muito importante, um dado relevantíssimo. Nós somos a maioria. A oposição ao Bolsonaro é a maioria do povo brasileiro. É isso, esse é o fato, esse é o dado. Todo o resto é fumaça. De acordo com uma pesquisa do Poder 360 realizada na semana passada, 63% da população desaprova o governo Bolsonaro. 55% acham o trabalho do presidente ruim ou péssimo. Não se vence a eleição sem esses números. O Bolsonaro precisa desesperadamente fazer barulho, precisa provar para os seus aliados que ele ainda está no páreo. O governo Bolsonaro é tão mal avaliado, ele é tão ruim, que muitos dos seus novos melhores amigos do Centrão já calculam se no ano que vem não é hora de desembarcar e apostar num candidato com mais cara de vencedor. O Bolsonaro precisa mostrar para essa galera que ele ainda tem alguma chance nas eleições do ano que vem, ou ele já era. E aí vocês vão me perguntar, e por que a galera do Centrão ainda não desembarcou? Porque não vale a pena, né, pessoal? O cara tá fraco. E quanto mais fraco, mais ele entrega pro Centrão. O Centrão tá cheio de cargo, tá cheio de emenda, de orçamento paralelo. É muito mais fácil controlar um cara desesperado para se manter de qualquer jeito. E ao ficar na situação, o Centrão se vende mais caro para a oposição no futuro. É aquela história de, pô, candidato de oposição ao Bolsonaro, você tá querendo que eu traia esse nosso amigo tão legal, que me dá tanta coisa, que me coloca dentro do Planalto? Até posso fazer isso, mas vai custar mais caro. Então, o que é esse 7 de setembro? É uma excelente estratégia de marketing. A gente sempre conversa aqui. O Bolsonaro não governa. Ele é um péssimo presidente, pior presidente que a gente já teve. Mas no que ele é bom é em criar narrativas que o favoreçam. Ele desenha discursos possíveis para qualquer resultado. Se por acaso acontecesse algum episódio, ou acontecer algum episódio de violência no 7 de setembro, ele vai explorar esse caso para alimentar o monstro da esquerda. Se não tiver violência, como por enquanto são 5 horas da tarde, não teve, pelo menos que eu tenha visto aqui nos jornais, ele pode virar e falar, olha só como a mídia nos odeia e caracteriza como autoritária uma manifestação pacífica, ordeira e democrática. Olha só como nós somos os injustiçados. E assim, ele também alimenta o monstro da esquerda, do establishment e da mídia. A fala do presidente Bolsonaro em Brasília de manhã
foi um exemplo perfeito dessa tática de narrativa. Ele solta palavras de ordem, mas ele não atribui significado certo. Você nem sabe direito o que ele está falando, porque são palavras tão abertas que o significado fica ao gosto do freguês. Cada um dá um. E isso abre para ele a possibilidade de tergiversação quando ele é questionado. E aí, por que ele precisa tergiversar? Para tirar o dele da reta. O Jair é tão covarde que até as ameaças dele são do tipo, se eles não fizerem o que a gente quer, o que eu quero que eles façam, eu vou ter que fazer aquilo que eu não digo, mas que vocês sabem o que é, hein? Aquilo lá, sabe? Vou falar, hein? E nunca fala nada. Ele não vale nada, ele não tem papo reto, é só lero-lero. Ele tá mentindo para vocês. E prestem atenção nessa dinâmica. O Bolsonaro insinua um comportamento antidemocrático. Os seguidores dele acatam a sugestão do chefe e se colocam em risco em nome dele, do Bolsonaro, mas ele nunca se coloca na reta. É só você dar uma olhada nos tweets dos filhos bolsonarinhos hoje. O Flávio acabou de deslegitimar quem pede fechamento do Congresso do Supremo, que é quem estava lá na esplanada. Entendeu? Quem tá segurando o cartaz? Pois é, eles falaram que não é pra pedir isso, não. Isso é o que eles fazem sempre. Eles mandam seus apoiadores falarem grosso, fazerem besteira, mas na hora do vamos ver, tiram o corpo fora e dizem, não tenho nada com isso, não foi nada disso que eu falei. Se tiver algum simpatizante do presidente aqui comigo, primeiro, obrigada pela confiança e espírito de escuta, e segundo, eu quero te dar um alerta, mesmo, de coração. Se você seguir a cartilha antidemocrática do presidente, quando a justiça vier para cima de você, o Bolsonaro vai te abandonar. Como ele abandonou a Sarah Winter, como ele fez com o Daniel Silveira, não se coloque em risco por ele. Ele tá te usando. Ele vai tirar o corpo fora e vai te deixar sozinho. Você entrou aí num ônibus que você nem sabe quem pagou, tá tirando foto com o Roberto Jefferson de papel. Vocês estão abraçando o Fabrício Queiroz na praia de Copacabana, segurando cartaz pedindo a dissolução do STF, com U mesmo, dissolução. E o Augusto Aras está de olho em você. E sim, o Augusto Aras, sabe o PGR? Que foi reconduzido pelo mito. É a PGR que está pedindo as prisões dos últimos dias, tá? O Alexandre de Moraes está decidindo ser provocado pela PGR. Aí você vai se lascar e sabe o que o mito vai fazer por você? Nada. Ele vai estar ocupado tomando um café com o Ciro Nogueira. Você, meu amigo, minha amiga, que está quebrado depois de 1 ano e meio de uma pandemia mortal. A vacina atrasou, seu negócio fechou, você perdeu seu emprego e não está conseguindo fechar as contas do mês. Lembra que a gestão da pandemia foi péssima porque o Bolsonaro só pensava na imagem pessoal dele? Lembra que o PIB brasileiro teve a pior variação no segundo trimestre em comparação aos países da OCDE? O único negativo, aliás. E aí, vocês pensam como será que um investidor estrangeiro olha para o Brasil no qual o próprio presidente convoca manifestações antidemocráticas? Com confiança, gente. Para livrar a cara dele, o Bolsonaro prejudica você. Vocês entenderam? Não é à toa que nas últimas semanas a gente teve nota do Agro e da Federação dos Bancos contra o Bolsonaro. Então, meus amigos, eu peço encarecidamente, não trabalhemos mais pelo Bolsonaro. A gente surtou no acabou, porra! Surtou quando saíram os 3 chefes das forças, a gente surtou no desfile dos blindados e surtou antes do 7 de setembro. Quando a gente reage a algo, a gente também se manifesta politicamente. E esse nosso pavor deixa o Bolsonaro simbolicamente mais forte do que ele é. Não é à toa que ele ameaça o tempo todo, ele faz isso porque funciona. Ele está usando a gente também. Se um pincher late para você, você não se assusta, entenderam? O Bolsonaro é fraco, ele não tem todo o poder que ele tenta projetar. Ele ladra porque ele não tem como morder. Ele é tipo aquele Lulu da Pomerânia gritalhão que na hora que chega um cachorro grande sai correndo. É isso. O que ele faz é grave? É gravíssimo. E é justamente porque é grave que a gente precisa combater com firmeza e com estratégia. Lembram que a gente falou aqui no canal que ele estica a corda para vender a própria moderação? Pois é. Vocês viram que no discurso dele em Brasília, ele falou de uma reunião do Conselho da República com os presidentes dos outros poderes? Tá todo mundo dizendo que não vai porque nem sabe da reunião, tá? O próprio Mourão, vice-presidente, falou que ele deve ter se equivocado, que ele não sabe dessa reunião. O meu palpite é que o discurso é um pedido. Ele esticou a corda e agora quer sentar para conversar com mais barganha, quer fazer o que ele faz de melhor. Uma coisa na frente das câmeras para insuflar o seu público e outra por detrás para preservar a si mesmo e a própria família. E vamos prestar atenção em quanto ele vai cobrar para se moderar pelos próximos 5 minutos e quanto tempo mais vão aguentar serem acossadas as nossas lideranças políticas. O Kassab, que não é o cara mais ativo das redes, o extremo centro, aquele que nem esvaziou a gaveta entre o governo Dilma e o governo Temer, já apareceu para acenar pelo impeachment. Vocês já imaginaram, por exemplo, um Mourão no PSD? Sei lá, né? Esse Brasil é tão louco. Eu nem acho que o impeachment seja uma hipótese tão ruim para o Bolsonaro, não, tá?
Já falei isso aqui no canal. Melhor ser empichado para ele e continuar com essa balela do que competir em 2022 e perder. Ele já adiantou no discurso em São Paulo, depois da pataquada do voto impresso, que foi derrotada no Congresso seguindo os ritos democráticos, que ele não pode participar de uma farsa. Já está achando desculpa para regar. Agora, o Arthur Lira disse que o Bolsonaro prometeu para ele que ele tendo levado a questão do voto impresso para o plenário, ele se conformaria. Enfim, ele expôs o Arthur Lira, né? Agora a gente vai ver se o presidente da Câmara também arrega ou vai tomar alguma atitude. O Bolsonaro disse também que nunca vai ser preso, o que me animou em alguma medida, porque ele somente aí, não sei, eu pensei que pode ser uma boa notícia, mas sei lá, melhor não criar expectativa. Vou fixar minha última mensagem aqui. Seja lá qual for o resultado desses atos, seja lá quais forem as fotos produzidas, a verdade é que nós, que somos oposição ao Bolsonaro, que não defendemos o discurso golpista, somos a maioria. E nós precisamos constantemente nos lembrar disso. Essa é a nossa mensagem. Não foi o próprio Bolsonaro que disse uma vez que as minorias tinham que se curvar às maiorias? Pois essa é a hora de lembrar que a minoria são eles. São eles, portanto, que vão ter que se curvar à democracia. Gente, por último, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que tem gente aqui no canal de várias áreas, enfim, historiador, psicanalista, antropólogo. Comentem aqui embaixo, por que tanto símbolo fálico? Tinha um cara segurando um dildo dourado em Brasília, o peru inflável verde e amarelo na Paulista. Não sei, tem alguma coisa a ver com o bombeiro, gente, com a foto do Lula na praia? Eu não entendi. Vocês podem me ajudar nos comentários? É isso. Deem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. E lembrem-se, se a gente se apavora e não consegue manter o menos emoção e mais razão, a gente trabalha pelo bolsonarismo. Tchau, tchau.